Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Chegamos mais à nossa aula de língua portuguesa. Agora na reta final do bimestre, né? Nossa penúltima aula. Então vamos falar de um assunto muito importante hoje: a acentuação, né? Os sinais, né, que a gente usa para escrever os textos. Ponto de interrogação, ponto final, ou seja, os sinais de pontuação. Mas isso aí vocês já estão por dentro, né? Sei que vocês já viram os cards, os professores já mediaram um pouco nos grupos, e sei que vocês também são conhecedores, porque é uma turma muito inteligente, é esse 7º ano desse município. Mas vamos à aula de hoje. Sinais de pontuação. São vários, não é? Então, prestem atenção, fiquem ligadinhos, porque eles estão a todo momento onde nós vamos falar, onde nós vamos escrever, seja uma frase, um texto, até mesmo naquela conversa do WhatsApp, do Instagram, do Face, que vocês vivem aí conversando. Então, vamos prestar atenção para pontuar corretamente as nossas frases, ok? Vamos lá. Mas então, o que são os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de textos, além de pausa na fala e na entonação da voz. Os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. São eles o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, 2 pontos, ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, aspas, né, parênteses e o travessão. Então, vamos estudar mais a fundo agora o que quer dizer cada um deles. O ponto, né, que é aquele pontozinho lá que a gente usa, ele é o ponto, né, o ponto final, é utilizado para terminar a ideia ou o discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Então, vamos lá em alguns exemplos. Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Então, veja, eu tenho aí, então, 2 frases afirmativas, 2 pensamentos, ok? E aí, então, eu coloco o sinal, né, do ponto final, ou ponto, né? Primeiro tem um ponto, depois o ponto final, né, para dizer que encerrei aquela frase, ok? Então, vamos lá. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Então, aí eu tenho uma frase afirmativa. Então, eu estou afirmando sobre algo. No final de frases afirmativas, eu escrevo também ponto final, como também nas negativas, que aparecem a palavra não, nunca, jamais. São frases, então, aí que indicam uma negação. Esse acontecimento remonta ao ano 300 anos antes de Cristo, que é o AC, ok? Segundo afirmam os nossos historiadores. Então, vejam que como tenho aqui uma abreviação de A e o C, eu tenho, então, uso ela com pontos. Então, o ponto também é usado para abreviações. Senhor João, lamentamos informar que seu voo foi cancelado. Primeiro eu tenho um ponto, né, na abreviação de senhor, senhora, certo? Que vocês com certeza já trabalharam sobre os pronomes de tratamento. Então, todos os pronomes de tratamento nós usamos o ponto, ok? E aí, lá no final, eu tenho, então, um ponto final. E ao longo dessas frases que eu trouxe para vocês já perceberam que nós temos aí um outro sinal de pontuação, que é a vírgula, sei que você já conhece, e é sobre ela que nós vamos falar agora. Então, a vírgula indica uma pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. A vírgula também serve para separar termos
com a mesma função sintática, bem como para separar o aposto e o vocativo. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Vejam que eu estou falando, então, uma sucessão de palavras do que eu vou utilizar. Provavelmente em alguma receita, né, na construção de uma palavra, na construção de alguma comida. Então, aí eu uso, né, como uma sucessão de uma lista do que vai ser necessário, uma lista de um mesmo item, ou seja, ingredientes para uma determinada comida, eu coloco entre vírgulas. Rose Maria, apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Então, aí indica então um aposto. O que é então o aposto? Se vocês não lembram, vamos relembrar agora. Ou se não estudaram. Vamos lá. Aposto é o termo da oração em que eu vou dar significado ao meu sujeito. O meu sujeito da oração, como a gente já trabalhou aí, então, nós estamos falando de quem? De Rose Maria. Então, o restante da frase, apresentadora do programa da manhã. Então, eu estou apresentando o meu sujeito, estou indicando quem é esta pessoa, Rose Maria. Ela não é uma pessoa qualquer. Ela é uma pessoa que eu posso identificar, e aí eu estou identificando ela entre vírgulas. Portanto, o aposto, né, que é o nome da pessoa, vem separado entre vírgulas. Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Então, aí, o vocativo é a parte da oração, né, da frase, em que eu explico o motivo sobre algo. Então, vejam só, então, desta maneira em que aconteceu algo com Maria, e eu não vou mais acreditar nela. Então, essa parte aí, então, é o vocativo da minha frase, certo? Vamos lá. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação entre os elementos. É um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que ora representa uma pausa muito mais longa do que a vírgula e ora mais breve do que o ponto. Então, veja, quando a gente vai fazer a leitura, né, de uma frase ou de um texto, que a gente encontra uma vírgula, a gente dá uma pausa na leitura, mas não uma pausa tão longa. Mas o ponto e vírgula, ele significa que é uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto, certo? Ele dá ali, ó, no meio termo entre os dois, certo? Vamos ver alguns exemplos. Os empregados que ganham pouco reclamam. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio e nem das montanhas. Os conteúdos da prova são geografia, história, português. Então, veja quando eu vou fazer também aí uma lista. Se for uma lista, observem que a gente já trabalhou também aí com lista. Se for uma lista, né, de uma sucessão de palavras de uma mesma característica, ou seja, lá eu estava falando naquela oração, né, sobre vírgulas, eu estava falando ali da receita do bolo. A construção das palavras, elas vieram uma seguida da outra. Então, aí eu uso vírgulas. Quando está uma abaixo da outra, eu vou usar ponto e vírgula e no final, ponto final, ok? 2 pontos. Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. Vejamos os exemplos. Na matemática, as 4 operações essenciais são, olha, eu vou dar uma lista: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, veja aqui, ó, novamente o que eu vim explicando. Um veio ao lado do outro, então, portanto, eu coloco entre vírgulas. Nos 2 últimos, vejam que entre multiplicação e divisão não houve vírgulas. Por quê? Porque como eu estou terminando, então, a minha lista, então eu acrescento a vogal I.
será a vogal não, a vogal isso, desculpem. E não uma vírgula. Joana explicou. Não devemos pisar na grama do parque. Olha que então aí eu tenho a fala de alguém, eu tenho a fala de Joana. Então, portanto, o que vem antes, né, coloco 2 pontos e depois o travessão. Esse travessão a gente vai identificar depois o que significa, certo? Aguardem só um momentinho. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo ou espanto, certo? Exemplos. Que horror! Ganhei! Obrigada! Ponto de interrogação. Esse daí eu acho que é o mais fácil para vocês. O ponto de interrogação é usado para interrogar, perguntar. Usa-se no final das frases diretas ou indiretas livres. Ou seja, sempre que eu vou fazer uma pergunta, eu vou ter que usar um ponto de interrogação. Vejamos. Quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Você chegou cedo? Vamos então às reticências. As reticências servem para suprimir palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai mais além do que está expresso na frase. É aquele velho sentido. Continua. Então, a gente coloca ali que aquele pensamento vai continuar, mesmo que eu não escreva, eu coloco os 3 pontinhos, um ao lado da outra, e quer dizer que aquele pensamento vai concluir aquela história, vai continuar, certo? Então, vamos lá. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Então, indica aí que ela gosta de comprar mais coisas. Então, se ela gosta de comprar mais coisas, eu coloquei aí, então, os 3 pontos. Não sei. Preciso pensar no assunto. Esse não sei aqui, ó, levou o pensamento mais adiante. Então, portanto, 3 pontos. Eu queria te falar que... O pensamento aí continua, a conversa continua. Então, 3 pontos. Aspas. Né? Que é quando eu tenho uma aspa em cima e a partezinha do outro lado. Inicia no início da oração e no final de uma oração. É utilizado, né, para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usada para delimitar citações de obras. Exemplo. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. Brás Cubas dedica suas memórias a um verme. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, é uma citação de alguém. Então, se é a citação de alguém, então aí eu coloco entre parênteses. E então, eu tenho os parênteses. Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informações acessórias. Exemplo, o funcionário mais mal-humorado que já vi fez a troca dos artigos. Então, vejam que essa expressão aí, entre parênteses, está aí associado, explicando o termo sobre o funcionário. Está falando, então, do funcionário. Cheguei a casa cansada, jantei um sanduíche e um suco e adormeci no sofá. Então, veja que um sanduíche e um suco está explicando o que foi comido no jantar, ok? Travessão. Olha, lembra daquela fala lá que eu estava mostrando, que depois dos 2 pontos, ele veio para cá, ó, travessão. O travessão é utilizado no início de frases diretas
para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses ou dupla vírgula. Muito descontrolada, Paula gritou com o marido. Olha aí os 2 pontos que vai indicar uma conversa. E então a conversa, travessão. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde. Maria, a funcionária da prefeitura, aconselhou-me que fizesse assim. Então, aí eu tenho 2 formas de usar o travessão. Aí, então, primeiro o travessão foi usado para explicar quem é Maria. Depois foi utilizado, né, como um hífen, né, nenhuma palavra, ok? Então, agora vocês terão aula, né, com os professores, terão atividade que os professores de vocês irão indicar lá nos grupos, ou então presencialmente, né, já que estão com os professores em sala de aula. Prestem bastante atenção nos sinais de pontuação ao escreverem, né, releiam o que vocês escrevem, para que vocês possam pontuar corretamente, e também atenção à leitura. Cada sinal de pontuação requer de você uma entonação diferente, ok? Beijinhos e até a nossa próxima aula!